O presidente Jair Bolsonaro decidiu ir ao maior encontro de pastores evangélicos para fortalecer apoio político. O convite foi feito pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante, que disse que a denúncia de corrupção envolvendo prefeitos, pastores e governo é página virada. A informação é da analista de política Basília Rodrigues e está no site da CNN. A participação do presidente Jair Bolsonaro foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Bom, Leandro, vamos conversar sobre isso agora, porque o vazamento de áudio que acabou na saída de Milton Ribeiro, do Ministério da Educação, é de fato página virada, como disse o líder da bancada evangélica, sim ou não? Olha, Sidney, aparentemente sim, né? Eu conversei com outros membros da Frente Parlamentar Evangélica que consideram que esse episódio que culminou na saída do ministro Milton Ribeiro, um episódio ainda muito mal explicado, os senadores ainda tentam ali uma CPI para poder investigar como que 2 pastores evangélicos tinham acesso livre e franqueado ao Ministério da Educação e diziam para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que eram eles que intermediavam a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa história ainda está mal contada. São 2 pastores que se encontraram mais de 20 vezes com prefeitos e com o ministro Milton Ribeiro quando ele estava no cargo. Pois bem, essa história gerou um desgaste muito grande, mas considera o Sóstenes Cavalcante, que falou com a Basília mais cedo, falei também com o deputado Alan Rick, que há um entendimento de que isso é uma página virada e de que agora o momento é de mirar as eleições. A Frente Parlamentar Evangélica majoritariamente apoia o presidente Jair Bolsonaro, que tem nos evangélicos, que a gente sempre precisa destacar, não são um bloco monolítico, né? São compostos, um grupo, uma religião composta de diversas denominações. Só que alguns líderes dessa religião apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Líderes estes que vão estar nesse evento marcado para amanhã, com presença massiva da bancada evangélica. O deputado Alan Rick me diz que há uma mobilização para que os parlamentares estejam também neste encontro e que fortaleça os laços dos pastores com o presidente Jair Bolsonaro, porque, como eu disse, faz parte da base de apoio do presidente, uma parte do segmento evangélico, e isso é o que mostram também as pesquisas de voto, né? Mostra que o presidente lidera entre os evangélicos. O ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas de intenção de voto de uma forma geral, está tentando chegar perto do presidente Jair Bolsonaro nesse grupo, mas ainda não tem conseguido essas lideranças. A maioria segue lá com o presidente Jair Bolsonaro e amanhã certamente vai dar uma demonstração de força nesse sentido. Chamar o Uribe aqui para essa conversa. Uribe, como nós já trouxemos aqui, o presidente Jair Bolsonaro está fortalecendo os laços que ele tem com os evangélicos. Agora, qual é o objetivo desse encontro, do presidente com os pastores evangélicos em si? O Leandro Rezende ressaltou bem, mostrar força, é isso que se diz no Palácio do Planalto, mostrar que apesar deste escândalo envolvendo pastores evangélicos no Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem estima por esse público e esse segmento e que a saída de Milton Ribeiro, que é um pastor evangélico, isso não abala a relação do presidente com esse segmento que representa quase 1/3 do eleitorado nacional. E há também uma preocupação com as últimas pesquisas eleitorais. A IPESP, que foi divulgada pela CNN Brasil, mostrou um cenário desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro no mês de março. No mês de março, Lula chegou a passar o presidente Jair Bolsonaro entre aqueles eleitores que se declaram evangélicos. O percentual foi de 39% para Lula e de 34% para Bolsonaro, no limite da margem de erro. Abril, Bolsonaro passou Lula e conseguiu um distanciamento um pouco maior. Bolsonaro teve 40% e Lula 33%. Então não é uma margem confortável entre o eleitorado evangélico. O Leandro Rezende ressaltou muito bem. Entre as lideranças, a maior parte apoia o presidente Jair Bolsonaro. Mas entre os eleitores, eles não se identificam diretamente em muitos casos, sobretudo nas regiões Sudeste e Nordeste. São os 2 pontos que lideranças no Palácio Planalto, ministros e etc. apontam como pontos críticos, que nestes locais você tem uma influência muito grande de lideranças locais de esquerda e, portanto, a população acaba votando em candidatos de esquerda, apesar de você ter lideranças evangélicas fechadas com o presidente Jair Bolsonaro. Então, uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de aumentar essa margem
margem de vantagem e cristalizar os votos que lhes são cativos. Essa é a estratégia agora, neste momento, do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem crescido nas pesquisas de intenção de voto, muito pela saída de Sérgio Moro do jogo eleitoral, e o objetivo dele é passar para o segundo turno, ou seja, cristalizar esse voto um pouco mais radical, esse voto cativo. E aí, segundo turno, é outro jogo. Aí é tentar diminuir a rejeição ao nome do presidente. A disputa no segundo turno costuma ser uma disputa de rejeições. Aquele que é menos rejeitado vence as eleições. Primeiro turno é garantir uma vantagenzinha para passar para o segundo tempo da disputa eleitoral. Bem, obrigado aos dois.